mais. Sua forma na gíria pra mim é demais. Forgado, a flor dos canés, um polêmico. Na favela, meu diploma acadêmico. De tênis All Star, de cabelo black. Meu back, a caixa, o bioclap. Cresci ali, envolvida com a função. Na sola do pé, bate o meu coração. Esse som é tão bom, pra os dois se viaja. Nós somos negros, não importa o que há. Se pá, o fascínio não morre, ele só começou. Nas costas de um preto que os bora colou. Sou o que sou, tenho aquilo que falo. Não é do gueto e não é do barro. Se for pra somar, chega aí. Tá bem pra entrar e nunca mais vou sair. Venha que vem, dinheiro eu quero. Uma linda mulher e um belo castelo. Eu sou raiz, mas cadê você? A função e o funk jamais vão morrer. Muito amor, pelo som, pela cor. A herança tá no sangue, louvado seja meu Senhor. Oi, Boa noite. boa noite, tudo bom? Tudo certo, e o senhor, tudo bem? Tranquilo, estamos aí, né? Na pandemia. Verdade. Só de quarentena, né? Estamos Se aí, protegendo aí da exato. velocidade. Exato. Você está aqui em Uberlândia? Aqui em Uberlândia também. Só tô Ah, esperando as aulas voltar aí, que eu sou aluno da graduação, né? aham, Tô por aqui. tá certo. Você é daqui Moro em mesmo? O senhor mora em Uberlândia também. Eu moro em Uberlândia, Tá mas eu sou certo. de São Paulo, capital. Ah, o senhor é da capital. Eu Pode? moro assim, a minha mãe, né? A minha mãe mora a Sim. 100 quilômetros da capital, ali em Dayatuba. O senhor deve conhecer. Ah, conheço Indaiatuba. Conheço Ah, um então. pessoal lá da capoeira. Ah, é? Interessante. É, conhece Eu, eu, Bahia? eu fiz um pouquinho de capoeira quando eu era bem moleque, eu não lembro de muita coisa, não. Mas eu sou de lá, Ah, eu tô em Dayatuba, pô. que bacana, não sabia não. Conheço a tua terra um pouquinho. Bom, eu acho que já entrou o pessoal, já deu 19 horas. Acho que já dá para começar para aproveitar o tempo. Então, Aham. começando aqui para dar sequência ao nosso projeto, a gente está. É um projeto de Livres, né? A Jornada contra o Racismo. E essa daqui já é a terceira Livre, né? A primeira a gente falou sobre violência policial, a segunda a gente falou sobre feminismo negro, e hoje a gente vai estar falando sobre racismo institucional com o professor Dr. Guimes Rodrigues Filho, né? Ele é professor aposentado do Instituto de Química da UFO e possui pesquisas na área de ensino de química, e ensino de química e história da cultura africana e cultura afro-brasileira. Ele foi coordenador executivo do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFO de 2006 a 2019, além de atuar como presidente das comissões de averiguação das cotas raciais da graduação. Então, a Live vai funcionar assim, nessa primeira Live, a gente vai deixar o senhor falar livremente, né, da forma como o senhor quiser, sobre o tema de racismo institucional. E aí, assim que o Insta der uma hora que ele fechar, né, a gente vai iniciar uma segunda live de perguntas em que o senhor vai poder, né, responder aí a interação dos nossos participantes, tudo bem? Tudo bem, Então eu já tranquilo. passo a palavra para o senhor e já desde já agradeço aí a participação, né? A gente se sente muito honrado por estar recebendo o senhor para estar falando de um tema aí muito importante para a comunidade, não só acadêmica, mas principalmente a comunidade negra, né? Então fica à vontade. Tá bom. Boa noite a todos e todas. Primeiro eu queria agradecer, né, ao PET da Filosofia, em particular o Vinícius, pelo convite que ele me fez. É dizer que na filosofia a gente tem alguns parceiros e parceiras, né, na luta antirracista. Então, eu acho que um dos marcos aí na filosofia foi o encontro de filosofia africana, que foi encabeçado pela professora Maria do Socorro.
que foi interessante para começar debates, né, sobre a questão da temática étnico-racial nos cursos de graduação, né? Então, é uma parceria que foi importante da filosofia com o NEAB. Tem também aí o professor Benedito, né, que está fazendo um trabalho, eu diria, árduo, né, trabalho xangoniano para instituir cotas raciais no PET da filosofia, o que é necessário. E há um tempo atrás, a gente teve um parceiro importante, que é o professor Guido, porque o professor Humberto Guido ele foi o relator das políticas de cotas raciais, um dos relatores, né? Raciais e sociais na UFO. Lá, essa discussão começou lá em 2003, eu vou passar um pouquinho por ela depois, né? Nesse sentido, eu vou, então, agradecer nessas parcerias. Eu falo que é importante a gente estar aqui falando sobre racismo institucional, porque, obviamente, eu vou me concentrar nessa fala aqui nos exemplos da UFO, né, que é onde eu trabalhei durante 30 anos, e dizer que é importante resgatar essa história, que eu vou tentar fazer aqui, dentro desse tempo, porque senão a gente fica com uma visão de que as coisas começaram recentemente, né? A questão da 10.639, a questão das próprias cotas raciais, né? E a gente corre o risco de, eu falo de reabraçar a princesa Isabel, né? Porque a gente vai perdendo a memória e fica sempre que esse 13 de maio, né, marcando ainda a nossa história nos bancos escolares, etc, né? Bom, eu, para falar de racismo institucional, eu, eu começo dizendo o seguinte: o Brasil ele assumiu que é um país racista, né? E isso foi feito tardiamente, só no século XXI, ou seja, em 2001, na Conferência de Durban, lá na África do Sul. E nesse momento o Brasil assumiu, né, então, o compromisso de promover, né, a igualdade racial através de ações afirmativas, né? Uma dessas ações afirmativas, por exemplo, é a Lei 10.639 de 2003, que obriga o ensino de História e Cultura Africana Brasileira em todos os níveis de ensino. Então, a estruturação do racismo no Brasil, ela começa pela escravização, né, da população negra, e passa pela Constituição da Nação Brasileira, que foi erguida, né, sobre a escravidão da população negra e dos indígenas também. E, bem, nesse sentido, a gente tem uma série de marcos legais no país, ao longo da nossa história, né, que colocaram a população negra à margem da sociedade, na marginalidade. Então, são leis que impediram os negros de terem acesso à terra, acesso à educação, né, e à saúde, e principalmente, eu digo, o direito à vida, né? Então, o próprio Estado brasileiro, ele tem marcos legais, ele foi construído, né, em cima desses marcos legais, que impossibilitaram a população negra de estar num outro espaço, né, hoje no século XXI, nesse país. Então, eu vou dar alguns exemplos, né? Então, por exemplo, a questão de impedir que os escravizados tivessem acesso à escola. Então, no século XIX, tem um decreto, que é o decreto Couto-Ferraz, de 1854, que impede o acesso à educação primária e secundária aos negros, né, à população negra. A própria Lei Áurea, né, que é uma lei que acabou oficialmente com a escravidão no Brasil, mas que não promoveu nenhuma política pública de inserção da população, né? Então, quer dizer, deixou a população solta, né, se virando, tem que se virar. Aí, se a gente pega o Código Penal já na República Velha, em 1890, o primeiro Código Penal, ele tem um capítulo, que é o capítulo 13, intitulado Dos Vadios e Capoeiras,
Então ele criminaliza, né, o não ter emprego, né, e as matrizes culturais afro-brasileiras. Então eu estou dizendo isso porque para entender essa estrutura de racismo, ela vem com base, né, na própria ação do Estado. Né? Por isso que a gente vai entender que em 2001 a gente tem que ter, né, a partir do compromisso do Brasil lá na África do Sul, o Brasil então tem que promover ações afirmativas. Agora, a gente também tem que avaliar essas ações afirmativas, né? Porque na verdade o Brasil, eu falo que não, a gente luta, né? A população negra, o movimento negro luta historicamente por inclusão social. Então, o movimento negro conquista algumas ações, né, de um lado, e de um outro lado o governo vai tirando direitos. Ao mesmo tempo que ele avança, ele recua. Né? Um caso extremo, né, desse exemplo já é no século XXI. Ou seja, em 2006, a gente tem a lei de drogas, né, e essa lei de drogas ela é responsável pelo superencarceramento, né, encarceramento em massa da população negra no Brasil. Olha que essa lei ela é sancionada num governo é, teoricamente, né, extremamente democrático, é o governo do presidente Lula, né, logo depois que a lei 10.639 foi sancionada em 2003 pelo próprio governo Lula, que dá a obrigatoriedade de ensinar a história da África e afro-brasileira, ele nos brinda, e aí eu estou obviamente sendo irônico, com a lei de drogas, que produz números assustadores, né, de encarceramento da população negra. Então, para mim, tudo isso é que eu entendo como sendo uma estrutura, né, que começa lá na escravidão. A gente não consegue vencer isso, e aí os governos operam, tanto do século XIX, peguei só o século XIX, né, de lá para cá e antes disso, obviamente, com uma estrutura, criando uma estrutura legal, né, que é por base de leis, que fazem com que a gente tenha esses números, né, extremamente negativos quando se fala da população negra. Então, para mim, esse é o que eu entendo como sendo um racismo estruturado, né? Ele vem com a participação fiel, né, violenta do próprio Estado brasileiro. E aí, no caso, quando a gente vai falar do racismo institucional, já é aquele praticado pelas instituições, ou seja, o fato do país ser racista não quer dizer que as instituições aqui, que existem aqui, devam praticar necessariamente o racismo, né? Obviamente. Então, quando ela começa a fazer isso, a gente vai dizer que esse é o racismo, no caso, institucional. Só que assim, eu estou falando com vocês aqui um pouquinho sobre isso, mas claro que existem estudiosos muito mais fundamentados que eu, como por exemplo o Silvio Almeida, né, que tem já produção larga nessa área. Eu só estou falando isso para poder azeitar o terreno para entrar aí no campo da discussão que eu quero fazer, focalizando a UFO, né? Então, entrando um pouco então no panorama UFO, e obviamente quando eu falo de Universidade Federal de Uberlândia, ela é um exemplo do que ocorre na grande maioria das universidades públicas no Brasil. Quer dizer, não é um privilégio da universidade, né, só da UFO aqui, ter essas práticas que eu chamo de práticas racistas, né? E obviamente isso por causa dessa estrutura que eu procurei colocar aqui em termos inclusive de legislações, né? Se nós pegarmos aqui na universidade duas vertentes, a da Lei 10.639 de 2003 e a das cotas raciais, a gente vai verificar que a universidade, utilizando da sua autonomia universitária, né, ela acaba praticando o racismo institucional. Ou algum outro nome que alguém queira dar ao que eu vou trazer de informações aqui. Então, por exemplo, a Lei 10.639, eu sempre costumo perguntar para os discentes, né? Como é que chega para vocês, na formação de vocês, né, nos cursos de graduação,
a temática afro-racial, história e cultura afro-brasileira. Chega mesmo? Como é que isso está chegando? Né? Porque quem é melhor para dar essa resposta são vocês, né, que estão recebendo a formação, ou que deveriam estar recebendo a informação. Né? E eu digo que o ano de 2010 ele é um ano marcante em relação à questão da 10639, e o ano de 2000 é quando a temática entra de fato na discussão, na agenda da universidade, né? E ele entra de um jeito, a temática, e sai de outro em 2014. O que eu quero dizer com isso? Em 2014, quer dizer, 11 anos depois da lei, né, 10.639, que é de 2003, a universidade tem uma resolução, que é a resolução número 4 de 2014, do Conselho de Graduação. Bom, isso é positivo, pelo menos ter uma resolução, né? A universidade resolveu que, a partir de 2014, ela iria se preocupar, 11 anos depois, com a temática da Lei 10.639. Só que isso, ou seja, ficar 11 anos sem a temática da lei, é, de certa forma, um descumprimento de lei. Descumprimento de lei é um crime, né? Uhum. Agora, eu particularmente não ouvi dizer de nenhuma universidade pública, vou falar das públicas, né, brasileira que foi punida, né, por cometer um crime de não cumprir uma lei. Né? Então, nunca ouvi falar disso. E esse é o nosso problema, né? A gente tem a legislação, mas esse corpo chamado universitário, que eu digo que as universidades é uma sociedade à parte da sociedade, da outra sociedade, é que diz para nós se vai cumprir, não vai cumprir e como vai cumprir. E o grande problema está no fato de que nós, negros e negras, não estamos nos espaços de decisões. Né? Ou seja, quem decide são os conselhos, tanto das unidades acadêmicas, colegiados, quanto os conselhos maiores, que são, na verdade, majoritariamente brancos. Né? Vamos pensar, então, que essa atitude de só em 2014 aqui a universidade ter uma resolução não seja uma prática de racismo institucional. Vamos pensar assim, não, a universidade não estava preparada, então nesses 11 anos ela ficou discutindo arduamente como seria a melhor forma de implementar. Né? Podemos pensar nisso. Mas será que esse pensamento é de fato verdade? Que a universidade estava amadurecendo ideias, né, para implementar a lei nos seus cursos? Então eu vou voltar lá para 2006, o mesmo ano da lei de drogas. Né? Em 2006, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UF, que eu coordenava na época, nós fizemos uma solicitação para a universidade para ela contratar docentes, e nem falamos de docentes negros, falamos de contratar docentes que tenham produção dentro da temática afro-racial, para que a lei de 2003, passado 3 anos naquela época, pudesse começar a ser cumprida. Uhum. E o que a universidade fez? A universidade colocou essa discussão, porque essa discussão de contratar professores, ela tem que passar pelo conselho diretor da universidade, que é onde reúne todos os diretores. Bem, então no conselho diretor, a universidade ela negou a solicitação de contratação de docentes para começar a cumprir a lei, ainda que 3 anos depois. Qual que foi a base dessa negação? Tudo isso que eu estou falando, gente, é baseado em documentos, né? Ou seja, fatos reais. Né? Então tem documentos, atas dos conselhos da UF, isso aí é fácil de acessar. Então, o que acontece? Lá em 2006, o conselho diretor entendeu que a lei não dizia respeito às universidades,
Ela dizia respeito à educação básica. Uhum. Então a gente pergunta, mas quem é que forma os professores e professoras, diretores, né, que vão atuar na educação básica? Me parece que é a universidade, né? Então veja, diante, sabedora do fato de que precisa cumprir a lei, né, inclusive com parecer da própria Procuradoria da Universidade dizendo que se precisasse contratar, tinha que contratar. Negou. Aí nós recorremos ao Conselho Maior, que é o Conselho Universitário, né, contra o Conselho Diretor. E o que acontece? O Conselho Universitário, por mal dos pecados, ele é composto por todos os diretores. Ou seja, aqueles que estavam num conselho que já negou também vão estar nesse outro lugar. Então aí foi fácil, né, dizer que o Conselho Universitário dizer que o Conselho Diretor interpretou muito bem o escopo da lei. Ou seja, a lei é para a educação básica e, portanto, a universidade não precisaria contratar professores. Então agora eu volto à pergunta. Os 11 anos, né, até ter a resolução, é de fato uma prática que a gente pode enquadrar dentro do racismo institucional ou foram 11 anos de amadurecimento? Né? Sim, né? Então, esse fato, quer dizer, a universidade ela impediu, por vontade própria, de que os estudantes que estavam sendo formados na filosofia, na química, na pedagogia, etc., tivessem o contato com a temática afro-racial. Simplesmente isso. Né? Então, isso quando a prática é proposital, nós vamos dizer que isso é um racismo institucional. Ela está impedindo de que, né, a temática seja tratada. E para que essa temática tem que ser tratada na formação? Para que os professores e professoras, fundamentalmente, falando da licenciatura, possam ir para o chão da escola e resolver conflitos, inclusive, né, conflitos raciais que estão lá presentes na escola. Mas aí você depara com uma universidade que tem excelência na pesquisa, né, na produção de artigos científicos, patentes, mas ela não tem excelência na coisa básica, que é uma educação, formar para uma educação antirracista. Por que eu disse que em 2010 a discussão entrou na universidade de um jeito e em 2014 saiu de outro? Porque em 2010 foi formada uma comissão, né, para começar a pensar como iria instituir a lei. Eu presidi essa comissão. Essa comissão ela foi composta de vários coordenadores de cursos, né, e de pessoas interessadas, etc. Nós demoramos 18 meses trabalhando. Né? E aí nós chegamos numa proposta. Qual que era a proposta em 2010? Que a Lei 10.639, e aí já tinha a Lei 11.645, que é da questão, que inclui a questão indígena, que essas leis elas fossem cumpridas da seguinte forma. Nas licenciaturas, teríamos no mínimo 2 disciplinas obrigatórias. Nos bacharelados, teríamos no mínimo uma disciplina obrigatória. Quando a gente fala no mínimo, isso quer dizer que você pode ter mais que 2 na licenciatura e mais que uma no bacharelado. Né? Então, veja, só que o que acontece? Essa proposta foi feita numa gestão de reitoria, que acabou saindo no final, né? E aí no ano seguinte, outra gestão é que ganhou a eleição. O que essa outra gestão fez? Essa outra gestão começou a discutir tudo de novo. E aí, o que acontece? Aquela proposta que a gente tinha feito, que era uma proposta de avanço realmente, ela foi reprovada pelo Conselho de Graduação. E aí começou-se um novo trabalho e aí aprovou essa resolução de 2014. Agora, o que é a resolução de 2014?
Ela é uma resolução que diz que cada curso faz como quiser e achar melhor. Então, hoje, o que nós temos na universidade? Tem alguns cursos que têm alguns avanços, né, que tem disciplinas, e tem curso que pega lá uma disciplina, por exemplo, na engenharia mecânica. Introdução à engenharia, na introdução à engenharia coloca educação das relações étnico-raciais. Ou seja, uma disciplina, um conteúdo colocado, né, dentro de um outro conteúdo e sabe-se lá quem vai dar e como vai ministrar. Né? Então essa é a realidade de uma lei que é uma lei positiva, afirmativa, no sentido de que vai modificar radicalmente a educação no Brasil, né? Porque vai modificar a educação no sentido da gente formar para a educação antirracista, não só os professores e professoras, mas também a pessoa, o futuro advogado, o futuro engenheiro, o futuro médico, não é? Por que nós temos tantos problemas ainda hoje no Brasil com a questão de que a mulher negra é a mais maltratada no sistema de saúde, do ponto de vista da saúde? Porque a gente tem uma base de formação da escravidão, escravocrata. E claro que a contribuição disso, para isso, de inferiorizar os negros, né, é do modelo europeu, né, que nós temos ainda de formação. Então, quer dizer, é uma prática deliberada de uma universidade pública que recebe dinheiro público, mas que ela não consegue sair do seu patamar, né, que é permeado por uma formação europeia e, obviamente, uma formação europeia que, mesmo na ciência, se deu com base no racismo científico, no caso, que procurava demonstrar no século XIX que os negros eram inferiores. E essa inferioridade que a ciência diz que comprovava, né, a criminalização do corpo negro na Primeira República, etc., isso tudo forma esse caldeirão e que nós temos, então, as nossas instituições fortemente baseadas no sistema racista. Né? Bom, agora, uma coisa importante é que a gente que está dentro da universidade, a gente precisa fazer articulações, né? Principalmente agora que nós temos uma massa negra dentro da universidade, para que a gente possa fazer cobranças, né? E articulações com os movimentos sociais, etc., porque, na verdade, a gente está convivendo ainda hoje tranquilamente, vamos dizer assim, de 2014 para cá, 6 anos, sem a formação adequada dentro da universidade. E aí nós temos que responsabilizar, sim, os nossos institutos, nossos colegiados, né? E deles também a gente tem que cobrar, né? Nossas reitorias, né? E então, assim, esse racismo institucional só vai ser vencido se a gente tiver uma discussão, retomar as discussões de forma ampla e também aproveitando esse momento de Covid. E adorei quando você falou live, porque live como é o nome disso aqui, não é live, né? Live é uma palavra inglesa, mas eu adorei você introduzir com live. Então nós precisamos então entender, né, que nós estamos num contexto, né, de universidades públicas que têm dificuldade extremas de encampar as questões raciais. E lhes interessa muito isso, por quê? Porque a educação é um lugar de empoderamento. Se eu continuo invisibilizando os negros e negras na escola, qual que é o destino, né, desses meninos negros e negras e meninas? Né? A gente vê, agora saiu, né, o IBGE lançou o mapa de evasão do ensino médio, né, que daí você vai tentar ir para o ensino superior. E acomete quem? Fundamentalmente, a população negra, né? E, em particular, as mulheres negras. Então, é nesse caldeirão aí que a gente vive, né, o nosso cotidiano. Agora, é importante, sim, né, nessa história das cotas, a gente, em cada universidade,
olhar quem são os reitores, quem eram os reitores da época, quem são os reitores atuais que estão ainda sentados, né, sob essa prática de racismo institucional. Porque nós somos responsáveis pelo movimento de mudança. E como é que isso vai ser feito? A gente conhecendo a história. Uhum. Tá? Bom, então eu vou passar agora, eu falei da 10639, vou passar para as cotas raciais. Como que a UF em particular e as universidades como um todo no Brasil estão tratando essa questão. Né? Beleza. Então, na UFO, a discussão de cotas raciais ela começa no ano de 2003. Ou seja, 2002, a Universidade Estadual do Rio implementa as cotas, né, que começa a discussão e implementa em 2003. Aí vem a UNB, que implementa em 2004. Né, e nós aqui no interior de Minas Gerais começamos a discutir em 2003, né, as cotas raciais. Mas por quê? Porque o reitor da época se mostrava avesso às cotas raciais. Ok? Então ele falava em nome da universidade sobre as cotas raciais, mas ele não é a universidade. Então o que nós fizemos? Eu era coordenador de curso da Química. E o professor José Carlos, que hoje está na Unifesp, ele era professor das Ciências Sociais, Instituto de Ciências Sociais. Nós dois éramos os únicos negros no conselho universitário. Então lá nós fizemos um manifesto. Esse manifesto vocês podem acessar também através do Conselho Universitário da UF, das atas, né? Isso é público. Manifesto de professores negros em favor da instituição de cotas raciais na universidade. Então, a partir daquele momento, a universidade instituiu uma comissão para começar a discutir as cotas raciais. Então, o que eu falo? É outra coisa. Os negros, quando estão em alguns lugares, eles têm que estar lá para lutar. Não adianta estar lá para enfeitar, né? Porque o que se diz hoje, né? Não basta você ter consciência negra apenas. Você tem que ser antirracista. Nós negros também temos que atuar, né? Então, veja que essa discussão começa em 2003 e essa discussão ela durou 4 anos na universidade, foi até 2007. Em 2007, a universidade instituiu cotas sociais e não raciais. Bom, mas veja que como a luta dos negros é assim historicamente, né? Os negros começam a lutar e as coisas começam a aparecer para todos, né? As cotas hoje existem porque é uma luta fundamentalmente negra, né? Historicamente dos negros. Então, a gente implementa uma cota social em 2007, que começa a funcionar em 2008 na universidade, certo? Só que a universidade já tinha, né, uma prática até 2008, tinha um sistema chamado PAIES, que era um programa alternativo de ingresso. Ou seja, você não fazia vestibular. O estudante da escola, esse programa era pensado para a escola pública, para atingir mais a escola pública, né, mas não era exclusivo para ela. Ele durou uns 15 anos. Então, cada ano, o estudante que estava no ensino médio fazia uma prova, né? Primeiro, segundo, no terceiro ano ele optava e via se a pontuação dele era suficiente para entrar na universidade. Então esse era um programa que a universidade tinha, né? E aí, nesse programa, avaliando o programa, entrava 75% de estudantes de escola privada e só 25% de estudantes de escola pública. Então, a universidade estava tendo um programa alternativo para reservar vaga para a escola privada, que é um absurdo. Diante disso, né, e com a discussão de cotas raciais, a universidade, então, avançou, obviamente, né, para ter um programa de cotas sociais, voltado só para a escola pública, apesar de que a discussão começou com a questão racial, da qual, como eu já disse, ela é avessa.
Então ela abraçou o social porque ela descobriu, né? Ela foi desvelada, né? A gente demonstrou que ela estava reservando vaga para o ensino privado, fundamentalmente. Então, diante disso, ela implementou um outro programa que foi o PAAS, que durou até 2012, né? Que quando veio as cotas raciais e sociais e etc. Então você percebe que ela acabou no PAAS, a universidade, reservando os mesmos 25% de cotas para a escola pública que já tinha antes no outro programa. Ela não avançou. Ou seja, ela manteve a escola pública com aquela cota que ela já tinha. O que é verdadeiramente um absurdo. Quer dizer, na verdade, quantitativamente não avançava nada, né? O avanço era qualitativo. Por quê? Porque agora os estudantes tinham esses 25% de vagas em todos os cursos, medicina, engenharia, etc. Então esse foi o avanço que eu chamo de qualitativo. Então, primeiro eu queria mostrar isso, né? Que a questão de cotas raciais, ela foi também, dentro da universidade, ela foi rechaçada. Ela não foi aceita. Quando a universidade pôde discutir, ela se negou. Quer dizer, ela discutiu, mas ela não aceitou. E isso, para mim, também é o que nós enquadramos dentro do racismo institucional. Novamente, eu ressalto que isso não é uma prática só da UFO, é uma prática de via de regra da maior parte das universidades brasileiras, né? Bom, em 2012, então, foi criadas as cotas raciais, né? Mas criou-se até uma pró-reitoria de assuntos estudantis da universidade, no final da outra gestão, né? E nós agora perguntamos, né? Criaram-se as cotas raciais, mas quais são as situações dos bolsistas cotistas raciais? Tem programa de permanência? Não. Tem assistência psicológica adequada? Quando eu digo adequada, é o seguinte: tem psicólogo na UF? Tem. Mas que adianta ter um psicólogo que não conhece a história do negro no Brasil? Tem psicólogo que diz, como já aconteceu, e eu sei de casos que chegou a mim, que o racismo está na cabeça do estudante negro que chegou por cota da universidade. Mas esse psicólogo não vai resolver muito o nosso problema, né? Então ela não pensou nisso. Vamos contratar, né, psicólogos também que tenham conhecimento da temática afro-racial. Isso é afirmar para que as cotas funcionem, né? E os programas da UF, igual PET, intercâmbio para o exterior, extensão, nenhum deles tem bolsa com recorte racial. Então, o que a universidade quer com as cotas, de fato? Ela não quer nada. Ela quer que não dê certo. Trabalha para isso. Porque, por exemplo, a gente tem comissão de heteroidentificação, eu presidi 2, dos concursos públicos de denúncias na graduação, só em 2016, 4 anos depois das cotas. E por quê? Em 2016, porque o Ministério Público local aqui instaurou uma ação civil pública, que algumas alunas tinham sido denunciadas, de estarem fraudando as cotas. Ele ficou cobrando a universidade desde 2014 até 2016, a universidade ficava dando respostas evasivas. Então ele fez a universidade, na verdade, obrigou a universidade a instaurar a comissão. É a partir daí que surge, se não fosse o Ministério Público, não ia ter comissão até hoje, como muitas universidades no Brasil não têm comissão de heteroidentificação. Porque não basta só a autodeclaração, né? O que aconteceu esse tempo todo? Nós temos de 2012 a 2016, 4 anos, cerca de 4 mil alunos que ingressaram por cotas, alguns já formaram, e você não sabe com certeza se eles tinham ou não direito a cotas. Aliás, eu digo que a maioria não tem, porque eu fui avaliador. Sim. Então você tem pessoas brancas que de repente resolveram virar parda, né, porque negra ela não vai se declarar, e ficaram na universidade. E o pior disso tudo, Vinícius, é que
A comissão, tem casos que a comissão não reconhece a autodeclaração da pessoa, mas a universidade cancela o processo, arquiva. Ou seja, mantém o aluno fraudador na universidade. Ou seja, para que tem comissão, então? Se tem uma canetada que diz, não, esse aluno é branco, mas ele agora ficou preto. Você entende? Quer dizer, tudo isso eu estou colocando aqui porque, assim, é uma história engendrada desse racismo institucional no Brasil, e um dos piores vilões, eu digo, é a universidade, porque não forma adequadamente seus profissionais, vai formar os juízes que vão prender um menino que está negro, que está com 10 gramas de cocaína, por ser traficante, e vão liberar um menino branco com a mesma quantidade de maconha para ser tratado como usuário de droga. E a lei de droga, de governo de esquerda, né, ela vem no sentido de encarcerar, aumentar o encarceramento de meninos e meninas. A juventude negra, boa parte dela faz parte da população carcerária nesse país, com a contribuição das universidades públicas. Quero chamar a atenção de novo sobre esse público. Né? Que raio de universidade pública é essa que a gente está falando? Bom, eu não vou falar da cota na pós-graduação, ela é recente, né? 2016 começa, o governo que estava findando, ele resolve colocar uma portaria de cotas na graduação e se vira, né? Mas foi bom, né? Mas aí vem o governo de extrema-direita do Bolsonaro e o maluco lá maluco não, né? O cara tinha intenções, o ex-ministro da Educação tentou caçar essa portaria. Mas algumas universidades, elas imediatamente já resolveram por si mesmas manter as cotas raciais, porque elas têm autonomia para isso, na pós-graduação. Não foi o caso da UFA, a UFA nem se manifestou, né, por exemplo. Mas vamos falar da cota raciais para docentes. Né? Essa é de uma perversidade extrema. Né? Fala o tempo que eu tenho aí, viu? Que eu não estou controlando aqui. Não, o senhor tem 20 minutos ainda. Ah, tá bom. Então, fica à vontade. Tá bom. A lei de cotas raciais, ela é de 2014, né, para docentes. 2 anos depois da lei de cotas para graduação. Olha que ela reserva 20% de vagas, né, para contratação de professores e professoras negros e negras. E ela diz que sempre que tiver 3 vagas num concurso, aí você aplica o percentual de 20%, certo? Então, as universidades interpretaram a lei da seguinte forma: olha, então quando tiver 3 vagas, só quando tiver 3 vagas, numa determinada sub-área do conhecimento, é que nós vamos abrir concurso. O que quer dizer isso? Por exemplo, na química, nós temos uma área que é a grande área é a química. A sub-área é, por exemplo, química orgânica. Então, quando abre a química, você tem 5 vagas, e você abre lá por sub-áreas, né? Nós temos 5 sub-áreas. Uma vaga para cada sub-área, aí você não vai poder contratar, porque você tem uma vaga por abrir uma vaga só. Entendem? Quer dizer, ela, em vez de considerar o número total, que são 5, para aplicar a lei, ela, eu digo, espertamente, distribui as vagas por sub-áreas, uma para cada área tal, e pronto. Então não aplica a lei de fato. Né? Então o que acontece? Essa forma de interpretar a lei é uma forma racista. Porque ao invés dela colocar 20% de professores negros dentro dos seus quadros, ela está deixando de fazer, ela está impedindo. Né? Porque dentro da sua autonomia ela interpreta a lei dessa forma aí. Como que a gente tem que interpretar a lei? É pegar 5 vagas totais, independente de sub-área, aplicar o percentual e depois distribuir as vagas por sub-áreas. Você vai garantir a entrada de um professor negro e negra. Garantir assim, tem que passar ainda no concurso, né, que é outra luta.
Mas você garante, Aham. de fato, não é? E por que não Uhum. faz? Né? Então, veja, em 2018, 4 anos depois da lei, foi montada uma comissão aqui na UFO, que teve membros do NEAB, eu participei, né? E membros da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que é a que faz os contratos, essas coisas todas, os concursos. Essa comissão trabalhou e fez uma mudança, né? Na forma de contabilizar, que é essa que eu estou falando, né? Então, olha que avanço. Eu falei, a gente ficou feliz, né? Mudamos. A universidade lançou uma portaria com a modificação em janeiro de 2019. Então, vamos ficar felizes? Talvez. Por quê? Porque em fevereiro do mesmo ano, 2019, ela mesma cassou a portaria que ela tinha publicado. Veja que desde de 2014 a 2018, só um professor negro entrou por cotas na UF, só um. Então, diante desse quadro é que nós trabalhamos, as comissões trabalharam para mudar. A própria universidade lança uma portaria para mudança a partir de janeiro, depois em fevereiro ela resolve que não. Ela caça a portaria, revoga. Eu falo caçar, mas o nome polido é revogar. Ela revoga. Bom, se ela revoga, sabendo que aquela portaria poderia incluir mais negros e negras, quer dizer que ela está praticando um ato de racismo. Mas ela diz: não, não é isso. É que existe o conselho diretor. Sabe aquele conselho diretor que diz que não era para contratar professor para cumprir a 10.639? Então a gente acha que o conselho diretor é que tem que decidir. E nós estamos desde fevereiro de 2019 até hoje, com vários concursos que aconteceram depois que essa portaria tenha sido publicada, e não apareceu nenhuma vaga para negros. Um exemplo, apareceu um edital da Faculdade de Medicina que tinha 11 vagas no concurso. 11. Se tivesse aplicado a portaria, a gente teria colocado 2 professores negros e um professor com deficiência na Faculdade de Medicina. Não colocou nenhum. Certo? E pegando todos os outros editais, a gente teria, de 2019 até agora, colocado 17 professores negros nos institutos e faculdades da UFO. E 9 professores com deficiência. Mas a gente está aqui esperando o dia em que a universidade vai levar essa discussão para o CONDIR, Conselho Diretor, porque ela tem, na minha opinião, plena certeza de que os diretores não vão aprovar isso. Aí a gestão vai dizer: olha, eu tentei, mas o conselho diretor não quis. Só que isso aí não precisa nem passar pelo conselho diretor. A própria Procuradoria da Universidade disse que a universidade poderia emitir uma portaria, como ela emitiu. Então, eu estou colocando esse contexto geral para a gente entender o seguinte, que a gente tem lei no país, né? Tanto as leis negativas, como leis que é para ser positiva, mas as leis positivas, quem decide se vai funcionar ou não, é a branquitude, é o poder branco. E aí que nós, movimentos negros, nós, os estudantes negros, professores negros e negras, e também os não negros, que de fato são antirracistas, nós temos que lutar contra essa estrutura. A gente está lutando internamente, né, através do NEAB ainda, que agora é uma diretoria, para que isso seja discutido no Conselho Universitário, né, da universidade, no Conselho Diretor, desculpa, para resolver isso o mais rápido possível. Porque nós já demonstramos, e a própria universidade abraçou no primeiro momento, que a forma que está sendo feita é uma forma que impede que os docentes, que negros e negras, acessem a universidade na qualidade de docentes. E isso é racismo institucional. Agora, para não dizer também, pessoal, para não falar que eu só falei da UFO, então vou falar de forma geral no Brasil. Em termos das cotas na graduação, a maioria das universidades, até hoje, não tem comissões de heteroidentificação. Tá? Não tem.
Então, continua entrando estudante branco no lugar de estudante negro. Maioria. A UF tem, né, mas a maioria não tem. Muitas universidades, desculpa, não tem ainda. Na questão dos concursos, tem um estudo que avaliou 63 universidades federais e 38 institutos federais. De 15 mil vagas que teve de 2014 a 2008, só entraram 750 docentes nas universidades. Nossa. Quando o certo era entrar 3 mil, porque 3 mil corresponde aos 20%. Entende? Quer dizer, então, a UFO, em um ano, podia ter 17. Só tem um. Né? Em um ano, poderia ter 17 professores. Então, esse quadro é um quadro alarmante naquilo que nós chamamos de universidade pública, do lugar do conhecimento, o lugar que faz álcool gel para distribuir para o pessoal lavar a mão por causa da Covid-19, que é uma doença que acomete mais quem? População negra. Né? Então, a gente está num lugar, eu falo a gente, principalmente nós negros e negras, vocês estudantes, que essa história precisa ser contada de fato, e como ela é de fato. Né? Uhum. Porque senão a gente vai ter, como eu falei, nós vamos continuar, esse lugar chamado universidade vai continuar abraçando a princesa Isabel, achando que houve abolição e está tudo bem. Agora todo mundo está no mesmo patamar de conversa, de discussão. Por exemplo, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil não tem programa de permanência. Por quê? Eles entendem que, não, depois tem cota racial, depois que o aluno entrou, ele tem que ser tratado igual aos outros. Opa! Que história é essa? Né? Uhum. Bom, indo para a final, obviamente, toda vez que eu falo alguma coisa, eu deixo algumas propostas para que a gente trabalhe. Então, aqui eu vou fazer propostas para o PET, a ideia da filosofia, tá bom? Mas a gente está junto nisso. Então, cobrar o Instituto de Filosofia o efetivo cumprimento da Lei 10.639 e 11.645. Se isso não estiver acontecendo no curso de vocês. Se estiver acontecendo, beleza. Se não tiver, vocês têm que cobrar. Porque senão a gente vai fazer essa live aqui e vai ficar conversando e não vai acontecer nada. Eu acho que isso é importante. 2, cobrar também do Instituto de Filosofia que o mesmo se posicione de forma antirracista e pressione a reitoria a implementar programas de permanência para os cotistas, né, com recorte de bolsa, né, no PET, no Prossiga, no intercâmbio, na iniciação científica. Tem que ter recorte para os bolsistas. Então, isso é outra sugestão. E pode contar comigo, viu, que eu estou aí sempre à disposição. Cobrar o Instituto de Filosofia a implementação de cotas raciais, de bolsas na pós-graduação. E que o Instituto possa pressionar a universidade para que ela faça isso. Porque não adianta você ter as cotas na pós-graduação e não ter a garantia de que o estudante possa permanecer fazendo a pós-graduação. Então, o Instituto de Filosofia pode ser o disparador dessa discussão, né, através do PET. Né? Cobrar o Instituto para que pressione a reitoria para que as cotas raciais de docentes negros e negras seja de fato cumprida, essa que eu acabei de falar. Né? Então, o Instituto precisa participar dessa discussão. Qual que é a posição dele, né, em relação a isso? Aí uma coisa que eu acho fundamental, o PET articular entre os discentes a discussão das eleições 2020 na UFO e no município de Uberlândia. Então, essa história que eu conto aqui é para vocês discutirem e perceber quem é que vem dirigindo a universidade nos 30 anos que eu fiquei nela e que ponto que nós estamos em relação às ações afirmativas. Né? Então, nós vamos ter candidatos para as eleições? Vamos. Né? Na UFO, que vai ser online, acho. Então, mas como é que vai se dar a discussão do ponto de vista da questão racial? Então, isso é importante. Né? Acho que fazer discussão, promover discussão sobre a sucessão, tanto no município quanto dentro da universidade. E aí, como o Pai Ideia está fazendo essa discussão jornada antirracismo, né, eu acho que seria
uma forma, né, de atuação, de eficiência de atuação, não a gente ficar só discutindo. Bom, em linhas gerais, foi o que eu planejei para falar nessa live, nesse primeiro momento, né, com vocês. Excelente. Só queria assim, falar que eu gostei muito assim da live, da live, o live. Eu costumo falar live porque eu aprendi live no começo, aí depois o pessoal começou a falar live. Agora não sei o que é, se é live, se é live. É livre mesmo, nós estamos no Brasil. Então, eu gostei muito assim porque é, a gente costuma falar de racismo de um ponto de vista teórico, né, conceitual. Só que eu gostei muito da, da Liv, porque ela foi muito prática, né? E mostrou pra gente, assim, de forma muito concreta como que o racismo tá escancarado, assim, na nossa cara, na nossa vivência, né? E não somente isso, como o senhor também deu algumas proposições, né? Algumas coisas propositivas, assim, para a gente começar a atuar mesmo nessa luta antirracista. Então, achei muito legal mesmo. Então, assim, antes de fazer o encerramento assim, formal, assim, eu já gostaria de dar os agradecimentos, né? E falar que eu particularmente gostei muito da sua participação. Então, eu já gostaria de começar com a primeira pergunta, enquanto o pessoal vai entrando aí, e o senhor já pode ir falando, porque assim, quando eu escutei pela primeira vez o termo racismo institucional, eu associei ele automaticamente com racismo estrutural, né? E eu acredito que muitas pessoas fazem essa associação, e eu gostaria que o senhor falasse um pouco da relação que tem entre esses dois conceitos, né? O que a gente entende da ponte entre entre esses dois conceitos, como que o racismo institucional influencia no aspecto estrutural do racismo, até porque o senhor citou Silvio o Almeida? Silvio Almeida, e ele começa o livro justamente falando do termo do racismo institucional, né? Falando como que ele foi teorizado no século passado por teóricos norte-americanos, e ele está falando justamente sobre o racismo estrutural, né? Aí eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco sobre sobre o racismo estrutural também. Então, como eu disse, né, na verdade, eu acho que o Silvio de Almeida e outros estudiosos têm muito mais cabedal para falar sobre isso do que eu. O que eu procuro fazer nisso, né, na discussão inicial que eu coloquei aqui, é entender o seguinte: a gente tem uma estrutura. Como é que a gente tem como é que o racismo chega no Brasil? Como é que a gente tem essa estrutura racista funcionando no Brasil? Né? Então eu digo que existe uma estrutura, um sistema que opera sob a base do racismo, né? Está estruturado. E aí eu procurei colocar, e estou repetindo aqui, que as legislações que houveram através dos anos, né, dos séculos, elas foram primordiais para que a gente tivesse isso. Então, por exemplo, quando você inferioriza o negro, oficialmente, né, lá no século XIX, você tinha a ciência, a antropologia criminal, direito criminal, psicologia, né, todas elas referendavam, né, a medicina, que o negro era inferior. Então já criou isso. Isso já ficou. Né? Essa inferioridade do negro ficou na nossa formação, vamos dizer assim. Né? De fato, isso não desapareceu. Por exemplo, quando começou a discussão de cotas raciais, o pessoal fala, não, a questão é de mérito. Né? Não precisa ter cota racial, é mérito. Né? E só que, ao mesmo tempo, a estrutura que foi criada nos impediu de ter acesso a uma educação boa para poder de competir em pé de igualdade com quem teve essa oportunidade, que historicamente são os brancos e brancas. Então essa, para mim, é a estrutura, aquilo que fica impregnado, né, e por força, inclusive, de legislações, de ciência, né?
Uhum. E a instituição, o institucional é esse, é quando a própria instituição, sabedora que está dentro de uma estrutura racista, ela faz a prática. Né? Como eu procurei colocar com o exemplo da UFO e estendendo aí para toda a maioria das universidades do Brasil. Né? Então, Uhum. isso é quando a instituição o faz. Né? Por exemplo, o Silvio Almeida citou uma propaganda, agora não lembro, na televisão, não lembro qual foi a empresa, e que colocava que era para ajudar a população, né? E essa população que aparecia para ser ajudada era a população negra, né? Então, quer dizer, vamos ajuda e mantém naquele lugar, né? E, historicamente, o cara está ali porque é inferior intelectualmente, então não acessou outros lugares, entre aspas também porque não quis, né? E Uhum. você apaga toda a história do Estado brasileiro que é construído sobre a escravidão do negro. Aham. Então, para mim, eu entendo dessa forma, né? Mas eu falo, recomendo que leiam o Silvio Almeida. É Melhor. legal. Eu procurei dar exemplo para a gente refletir aqui, né, sobre isso também. Uma questão que muito assim me incomoda tem a ver com justamente com a legislação, né? Porque se tem essa tendência de pensar a legislação como uma coisa neutra, que não reflete necessariamente o contexto histórico em que ele está inserido, né? Então, tipo, quando você pega um autor como Locke, que acha que a lei ela é resultado de uma igualdade entre os homens, ou de uma justiça, e quando você coloca esses termos lá, liberdade, justiça, igualdade, é como se aquilo lá já tivesse um efeito místico sobre toda a sociedade e que conferisse esse estado da lei automaticamente para a rede social, né? Para a rede social que eu falo assim, o complexo das relações sociais, né? E eu acho que também a sua livre também deixou muito claro assim como que o racismo pode estar incrustado na nossa legislação mesmo, né? Com certeza. Por Eu achei exemplo, isso interessante. a lei de cotas raciais, né? A gente brinda, o movimento negro brindou a lei de cotas, a chegada. Mas o que essa lei diz, na verdade, né? Ela reserva 50% das vagas para o que ela chama de ampla concorrência, tá? E os outros 50% são de cotas para negros, para pessoas com deficiência, para a escola pública. Aham. Então, é meio doido isso, porque nós negros e negras somos 54% da população. As cotas para nós é 25%, 5%. Uhum. entendeu? Então, assim, a Aham. gente está. Claro, nós estamos brindando ainda porque é uma lei afirmativa, está colocando mais negros, mas nós temos um limite por aí. Uhum. É 25%, não é 54% de estudantes negros e negras. Entende? Quer dizer, a gente lutou historicamente, como eu coloquei aqui, nós negros e negras, pelas cotas raciais, e quando elas vieram raciais, sociais, pessoas com deficiência, indígenas, e a gente percebe o quanto que continua sendo, não, agora não é as universidades sozinhas, né? O próprio legislador, né? O Uhum. governo democrático de esquerda que fez a lei, ele disse, não, eu não posso reservar, tipo, 70%, 75% das vagas para cotas e 25% para ampla concorrência. Por que não pode? Uhum. Né? Sim. Então, quer dizer, acaba nos mantendo no mesmo lugar. Agora, só que agora a gente tem, vai ter 25% de negros e negras, fora os fraudadores, obviamente, que vão ter acesso à educação superior. Entende? Então, a própria lei, ela vem consubstanciadas de uma ferramenta que nos barra, limita o nosso Sim. acesso. Né? Então, não é fácil estar num país antirracista e progredir devagar, né? Lentamente. Mas a gente tem agora que reivindicar que essa cota seja ampliada, não extinta. Né? Exato. Só mais uma outra questão que também me suscitou é que uma tendência que se tem, inclusive em quem gosta de levantar a questão do racismo inverso, é um costume que se tem em pensar o racismo
como uma coisa muito pessoal, né? Então, quando existe o preconceito de uma pessoa contra a outra, aí a pessoa pensa que o racismo é essa linha É, individual. Eu acho que uma coisa que a sua livre sobre racismo institucional colocou é que o racismo tem muito de impessoalidade, né? Você fala que existe racismo, mas é muito difícil você apontar o racista, porque é como se ele tivesse engendrado em toda a estrutura, né? Em toda a instituição. E a instituição é impessoal, né? Ela não é uma pessoa. Por mais que ela esteja composta de pessoas, o conjunto dela é abstrato, né? E o é, racismo está nisso aí. você foi num ponto interessante, né? Porque, por exemplo, a Universidade Federal de Uberlândia, o Campus Santa Mônica, ele não tem vida própria, ele não sai andando, não pega ônibus, o campus. Né? Quem se movimenta são as pessoas. Então, a gente, quando fala de racismo institucional, a gente tem que entender que quem está por trás praticando esse racismo são pessoas. Né? Então, é isso que é importante, né? Senão fica isso mesmo que você falou, a instituição. Não, né? É a instituição, mas são as pessoas que estão naquela instituição que são os responsáveis pela prática, né? E eu aqui, eu falo tranquilamente sobre essa questão das universidades, em particular a UF, que é onde eu trabalhei durante 30 anos, é para as pessoas que estão lá entenderem que, assim como o Brasil se assumiu como um país racista em 2001, nós temos que assumir o nosso racismo e começar a praticar o antirracismo. Porque os caras falam, eu não sou racista, eu não sou racista, mas a prática, historicamente, demonstra que é uma prática racista. Então, quem é que é racista? O campus não sai andando, né? Não pensa sozinho, não pega ônibus, né? Então, são as pessoas. E elas têm esse melindre aí de falar, não, é racista, sim, é um ato racista, você tem que rever e partir para outro lugar. O próprio fato, Vinícius, das unidades acadêmicas, as unidades acadêmicas, até agora, elas não discutiram se a lei de cotas nos concursos, para colocar professores e professoras, se ela estava sendo cumprida. Ninguém quis discutir isso. Ninguém discutiu. Se não fosse o NEAB, com a luta histórica, ir lá, nas várias reitorias, desde quando veio a lei, que nós estamos discutindo. Até que teve avanço, mas depois os caras recuaram. É porque eu digo, você quer mesmo ter um docente na medicina negro? A maioria branca quer isso, porque ela não se identifica com ele. Ela sempre achou que os negros são inferiores. Como é que ela vai ter um colega de trabalho negro, dividindo Sim. sala com ela? Entendeu? E eles é que estão no poder para discutir, né? Para resolver. Tá? Certo. Surgiu uma pergunta aqui, professor, do Luiz Uhum. Eugênio. Ele diz assim: não sei se foi comentado antes, mas uma coisa que me chama a atenção sobre quem é anticota diz que a mesma é uma forma de desmerecer. O que vocês acham disso? Bom, É uma forma. sim, Pode falar. foi aquilo que a gente estava falando, né? Que o pessoal fala, não, a questão das cotas raciais não devia existir porque tudo é uma questão de mérito. Mas a gente mostrou agora há pouco que nós temos uma história de Estado brasileiro que é um Estado que não incluiu a população negra. Não é? Então, por isso, aí eu estou falando, por isso a necessidade das cotas. Agora, tem algumas pessoas, né, inclusive negros e negras, que falavam no começo, não, a cota eu tenho conhecimento, não preciso de cotas para entrar, isso aí é um desmerecimento, né? Eu digo o seguinte, né, é uma opinião, né, mas a pessoa está mal informada sobre a história do racismo no Brasil, porque não é uma Com coisa certeza. Guimes, você, Vinícius. É uma questão que afeta a maioria da população negra. Então, se tem negro que tem condições de chegar porque estudou numa escola privada, beleza. Esse não precisa de cota, até porque a cota não é para ele. A cota é para a Sim. escola pública, negros de escola pública, negros e negras. Né? E tem o recorte de, sala, de renda também. Então, assim, essas pessoas que acham que é desmerecimento não conhecem a história do Brasil, a história do racismo no Brasil, que perdura até hoje. Gente, basta ver aí, mesmo durante a Covid,
a violência do Estado, da polícia contra a população negra. As pessoas que a gente viu aí sendo maltratada pela polícia, agredida, eram brancas? Uhum. Não, eram todas negras. Então, paciência, né? Quer dizer, é uma coisa que a gente não dá nem para discutir mais. Isso já, na minha opinião, está ultrapassado. Não estou dizendo que a pergunta do Luiz, né? Não é E, pertinente. Ela é pertinente. Eu estou dizendo que quem pensa que é um desmerecimento é que está errado, está equivocado. sim. Precisaria rever seus conceitos, estudar para entender por que tem cota hoje no Brasil. E é interessante notar que a maior parte das pessoas que entram por cota social também se enquadram dentro da cota social, né, de escola pública, justamente porque a maior parte das pessoas que estudaram em escola pública ou que são pobres vêm da população negra, né? Exatamente, exatamente. Mas essa população só vai acessar mesmo a universidade com as cotas raciais, não com as sociais. Sim. Nós, inclusive, conseguimos demonstrar isso num estudo que a gente fez quando a UFO implantou só as sociais lá atrás, que estava entrando negros, mas não na proporção como deveria. Né? Que aí as raciais melhoraram isso. A gente está tendo um contingente de 31% de negros, foi uma avaliação feita pelo IBGE, acho, ou pelo IPEA, que antes das cotas e depois das cotas. Né? O contingente é em torno de 31. Não vai ser muito maior do que isso, apesar de que teve uma pesquisa que falou que os negros são a maioria nas universidades, não é verdade, porque tem as fraudes. Então, como ninguém está apurando, parece que todo mundo aí é preto e pardo. Entendeu? Mas, assim, se conseguiu colocar por cotas 31% de pessoas pretas e pardas nas universidades. Um número, vamos dizer, razoável. Né? Mas não é o É, ideal. é engraçado mesmo, porque já me perguntaram, inclusive, pessoas que não são da universidade, já me perguntaram: Ô Vinícius, você vê muitas pessoas negras na UF? Porque, segundo as estatísticas, hoje o negro é a maioria, né? Aí eu falei: eu ando lá pelo campus, para mim ainda a maioria das pessoas são brancas. Com certeza, com certeza. E você sabe como que esse pessoal branco opera? Eu não estou falando de todos, mas assim, tem gente que quando veio cota social lá em 2007, as pessoas se matricularam tava na escola privada e fizeram matrícula nas públicas para acessar as vagas também das cotas. Né? Hoje tem as pessoas brancas que se declaram pretas, né? No caso negras, que é preto e pardo, se declara pardo e fica na universidade. Então, os juízes, por exemplo, a gente manda desligar um aluno, a comissão, ele entra na justiça, o juiz tem juízes que dão ganho de causa para o aluno. Dizendo, na época não tinha comissão, então ele se autodeclarou, o que vale é ele se autodeclarar. Mas o cara está vendo que a pessoa é branca e ele Sim. dá ganho de causa. É aquele juiz que está mal formado com a temática racial que eu falei agora há pouco, que não foi formado. Então eu falo que os juízes, nós temos que reeducar esses juízes. Uhum. Né? Porque tem um juiz que dá, outro juiz que não dá, outro juiz que é a favor de desligar o aluno, aquele que é contra, e aí vai, né? Quer dizer, a maioria acaba dando ganho de causa para o aluno, dizendo, não, ele é branco, mas na época não tinha comissão, então... Mas ele foi denunciado, e a Sim. comissão não reconheceu ele como negro. Aí o juiz acaba dando ganho para o aluno ainda, para essa Acho que pessoa. um problema, eu acho que um problema que afeta muito essa questão é o da miscigenação, né? De todo mundo achar que é negro porque tem um avô que é negro, porque tem uma mãe que é negra, mesmo ele tendo traços brancos. Sim, o problema é que o racismo no Brasil é um racismo de marca. Ninguém que vai pegar, o policial não vai chegar em você na rua e falar assim, a sua avó é negra, Vinícius? Você tem um tataravô negro? Antes de eu te abordar, primeiro eu queria só saber disso. Aí você fala, minha avó é branca. Ele fala, não, então eu não vou te abordar Aham. porque você é branco. Aham. Eles falaram isso para você? Ah, você tem uma avó branca? Não, então eu não vou abordar você, não, Vinícius.
É a marca, é olhar os seus traços, o cara já vê. Nós somos criminalizados pelo Estado brasileiro lá no século XIX, gente. Isso não desapareceu. Por isso que eles abordam, a maioria das pessoas que sofrem abordagem policial e a violência é de negros e negras. É Porque traço. nós fomos criminalizados, nosso corpo foi criminalizado. Sim. É simples, né? Então, mas é algo a se vencer. Por isso que as comissões são importantes, né? Por isso que as universidades precisam ter comissões. E você vê que em 2022 nós vamos ter já que avaliar a eficiência das cotas raciais na graduação. 2022, está um ano e pouco. E no governo É, Bolsonaro ainda, que é um governo avesso às questões raciais. Eu sei que já existe articulação do governo para não causar muita balbúrdia. Existem articulações para o governo manter só as cotas sociais. Entendeu? Não vamos tirar tudo porque vai dar um BO, vamos manter as sociais. Existe uma movimentação forte nesse sentido. Entendeu? Então, assim, a gente precisa realmente. Qual que é a nossa vantagem? É que, independente do que o governo decida, as universidades têm autonomia para manter as cotas. É com essa universidade que nós temos que dialogar. Apresentar a nossa proposta de que, olha, as cotas elas vão existir até a gente aqui entender que foi suficiente. Entendeu? E não, passou 10 anos, o governo baixa que não pode ter e não tem. A universidade tem autonomia para ter seus programas de cotas. Resta saber se ela quer. Entendeu? Tá certo. Tá certo. Bom, então acho que a gente vai encerrar por aqui. Eu gostaria Tá bom. em nome do PET, agradecer pela presença do professor, pela excelente palestra. Eu, particularmente, mais uma vez, repito que eu gostei muito. Vai ser muito útil. Eu vou até rever a primeira parte de novo, principalmente a parte final ali, para anotar certinho as proposições que o senhor deu ali, né? Vou Que a passar gente para o seu WhatsApp. pode deixar, eu agradeço. Aí, mais uma vez, eu quero agradecer em nome do PET, né? Fica aí o convite para outras ocasiões, outras lives, né? Outras lives, né? Vamos dizer, que a gente sabe que é um assunto que está sempre necessário aí a pauta do racismo. E é isso. Obrigado. O senhor quer fazer alguma consideração final antes de encerrar? Não, é só chamar todo mundo que estava aqui para a luta antirracista. Vamos Então, fortalecer, formar os grupos de trabalho e vamos mudar isso. Bom, é isso. Tamo junto, professor. Obrigado, viu? Valeu.